Muito bem, meus irmãos, sejam muito bem-vindos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Vamos refletir nesses instantes sobre um tema muito importante, que é o tema reencarnação. É um tema já trabalhado, né, já trazido para a humanidade pelo nosso Senhor Jesus há milhares de anos, através de mensageiros, filósofos, pensadores, homens de gênio, como o próprio Kardec nos narra, e que o Espiritismo, né, nós temos a alegria de, através do trabalho de Kardec, recebermos, ele vem concretizar esse pensamento. Então, vamos buscar em Jesus, porque Jesus sim falou sobre reencarnação. Vamos buscar algumas passagens onde ele foi perguntado. Está lá em Mateus e Marcos. Por que os escribas afirmam ser necessário que primeiro Elias volte? Era uma dúvida na época de que Elias deveria voltar. Então Jesus responde: Digo-vos que Elias já retornou e não o reconheceram. Jesus está aqui dizendo que Elias voltou como João Batista, mas em outro corpo, num corpo diferente, numa roupagem diferente, e por isso não havia assim dessa maneira sido reconhecido por aqueles que o esperavam. Jesus está aqui então afirmando sobre a reencarnação de Elias como João Batista. Em João nós temos também quando nosso Senhor Jesus nos fala que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se uma pessoa não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Essa palavra água tem uma importância muito grande, meus irmãos, porque naquela época acreditava-se que toda a matéria, toda a criação tivera sido originada da água. Então a água seria a origem da matéria. E Jesus fala aqui de que era necessário nascer de novo da água, ou seja, nascer de novo da matéria, né? Ou seja, trocando as palavras aqui, nascer em um outro corpo, né? E a questão do renascer do espírito seria essa renovação íntima, a transformação espiritual. Ou seja, é necessário então renascer da água, renascer de novo da matéria, em outro corpo, para que o espírito possa progredir. Então Jesus está claramente falando para nós sobre a reencarnação. Bom, existe uma preocupação se a reencarnação pode romper, afastar as famílias, romper os laços de família. Nós vamos entender que é muito pelo contrário. A reencarnação ela vai fortalecer esses laços, uma vez que as famílias elas vão se reencontrar ad infinito, porque a vida do espírito ela não tem fim. Então, meus irmãos, podemos reencarnar juntos para trabalharmos em conjunto, para crescermos juntos, um contribuindo com o outro, ou aqueles que são mais avançados, que vão pegar nas mãos daqueles que ainda têm mais dificuldades, para caminharem também juntos, né? Um fortalecendo o outro na família. E uma vez que não estejamos ainda juntos na matéria, com certeza estaremos juntos pelo pensamento, pela vibração de amor, pela afinidade espiritual que nos aproxima, e em breve teremos novamente a oportunidade de reencarnarmos juntos novamente na mesma família ou próximos de alguma maneira. Então, a reencarnação ela nunca vai romper os laços de família, muito pelo contrário, ela vai nos fortalecer, ela vai permitir que estejamos juntos para a eternidade espiritual. Uma outra questão muito importante, meus irmãos, é de que o espírito se purifica através das reencarnações. Jesus falou: Nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá. Isso significa que todos nós chegaremos ao encontro da felicidade pura e verdadeira que ainda nós não temos. Mas será que, em apenas uma existência, nós somos capazes de absorver tudo o que existe no universo em termos de conhecimento, em termos de valores, em termos de aprendizado, em termos de moral? Nós necessitamos, meus irmãos, de muitas oportunidades. Nós temos uma infinita possibilidade de aprendizado. E nosso Senhor Jesus nos oferece, Deus nosso Pai nos oferece é, as diversas vidas para explorarmos as muitas oportunidades, as diferentes vivências, as diferentes situações da vida e assim aprendermos cada vez mais com cada uma delas. Nós ainda somos espíritos falíveis, nós cometemos ainda muitos erros, sejam erros diante da natureza, diante das leis de Deus, ou erros também que podem de alguma maneira prejudicar aqueles que estão próximos de nós. Então, para que a justiça e o amor de Deus sejam cumpridos, o nosso Pai Celestial nos dá a oportunidade de regressarmos, uma vez que
nem sempre, ou na maioria das vezes, nós não temos condições de resgatar tudo aquilo que erramos em uma única existência. Então, as outras vidas, as outras oportunidades de vida nos são oferecidas por Deus, para que possamos não só aprendermos tudo o que existe para aprender, em termos da ciência, em termos dos valores morais, da razão e da emoção, dos sentimentos, mas também outras oportunidades para resgatarmos aquilo que porventura nós tenhamos errado, tenhamos falido em oportunidades anteriores. Então não existe nas leis de Deus a injustiça. Não existe a maldade de Deus que uma vez que uma criança nasce com tantas dificuldades, às vezes com doença, às vezes com tantos sofrimentos, uma vez que existem tantas desigualdades no mundo, isso nunca seria injustiça de Deus. São apenas oportunidades, oportunidades maravilhosas de crescimento, de resgate, de aprendizado, de nascer de novo juntos, para resgatarmos, às vezes, questões que ficaram pendentes. E a grande bênção do esquecimento, meus irmãos, que também nos é oferecido, para que, como se apagássemos um pouco da nossa história momentaneamente, nós temos a oportunidade de começarmos de novo aquele resgate na convivência com irmãos que às vezes tivemos dificuldades, mas que no fundo do nosso coração são tão queridos e que nós necessitamos desse esquecimento para podermos resgatarmos, perdoarmos ou sermos assim perdoados. Deus é justo, meus irmãos. Deus é infinito amor. Então nós gostaríamos de trazer aqui uma história, né, trazida por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, lá no livro Ave Cristo. Um pequeno trecho onde ele vai nos trazer a história de Quinto Varro. Quinto Varro, um espírito um pouco mais evoluído, um pouco mais de conhecimento. Ele está no mundo espiritual, mas ele implora, ele pede a reencarnação, porque havia alguém muito querido ao seu coração, que era Tassiano, e que ele não conseguia abandonar, né? Não tinha como deixar para trás no seu caminho de evolução. Então ele pede para reencarnar e fala o seguinte: sonho conduzi-lo ao Cristo com os meus próprios braços. Tenho implorado ao Senhor semelhante graça, com todo o fervor do meu paternal carinho. Algo deve ser feito quando temos necessidade do reajustamento daqueles a quem amamos. Então não tinha como esse espírito de amor deixar para trás aquele que ainda não tinha encontrado essa felicidade. Então ele pede para reencarnar. E ele, ao conversar com Tassiano, ainda no mundo espiritual, ele fala: estaremos novamente reunidos na cela corpórea do mundo físico, abençoada escola de nossa regeneração para a vida eterna. Então ele traz aqui que a vida na carne, a vida na matéria, no corpo, é uma escola de regeneração. Serás para mim, Tassiano, a estrela da manhã, indicando-me a chegada do sol de cada dia. Então é um amor sublime esse que Quinto Varro tem por Tassiano. Então será que nós não temos, junto a nós, alguns desses espíritos que estão aqui conosco para nos ajudar nessa evolução? Espíritos que retornaram junto a nós, na nossa família, para nos ajudar nessa condução? Talvez nós não temos também alguém de tanta evolução espiritual na nossa família, mas que nós possamos então, meus irmãos, caminharmos juntos, sermos essa pessoa que vai conduzir aqueles que estão conosco no caminho do amor, no caminho dessa evolução. Que nós possamos fazer o máximo para aproveitarmos essa oportunidade única, essa oportunidade bendita, única não no sentido que só temos essa, mas única no sentido de ser, que de cada uma delas é extremamente importante, não pode ser desperdiçada. E nós vamos finalizar, meus irmãos, esse raciocínio com essa mensagem linda que traz André Luiz para nós lá no livro Nosso Lar, também psicografia do Chico Xavier, onde ele fala o seguinte: que uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição, uma morte um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. Que possamos, meus irmãos, aproveitarmos essa reencarnação com o maior amor possível, com a maior dedicação, que possamos ser persistentes e perseverantes no amor e que Deus esteja conosco.
Bendita é a reencarnação. Graças a Deus.